Qual deve ser minha atitude na oração? Salmo 141. Comentário de Mari Persona. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 8, praticamente resume o que diz este salmo. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. O nosso Salmo 141. Senhor, a ti clamo, escuta-me. Inclina os teus ouvidos à minha voz quando a ti clamar. É uma oração que o salmista faz, mas a gente vê um certo cuidado aqui. Ele tem a preocupação dele é que a oração chegue aos ouvidos de Deus. Suba a minha oração perante a tua face, como incenso, ou seja, ele deseja que a oração dele seja agradável a Deus. Seja o levantar das minhas mãos como o sacrifício da tarde. E aí vem a passagem lá de Timóteo, levantar mãos santas. E ele coloca algumas características desse modo de se apresentar diante do Senhor. Põe ao Senhor uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Ou seja, o cuidado com o falar, para que ele não incorra em erro. Existe uma passagem que fala, no muito falar não falta transgressão, acho que é isso que diz E o versículo 4, ele vai falar agora da parte mais interior das suas emoções. Não inclines o meu coração para o mal, nem para se ocupar de coisas más. E aí, além das coisas, vem as pessoas também, com aqueles que praticam a iniquidade, e não coma das suas delícias. Aqui nos fala de separação. Ele não apenas se apresenta diante de Deus numa condição interna, uma condição interior, que seja agradável a Deus, mas ele também, exteriormente, ele evita a companhia dos que praticam iniquidade, e também evita saborear daquilo que apraz os que praticam iniquidade. Não coma das suas delícias. E aí vem esse versículo 5, é interessante, porque ele fala, fira-me o justo. E isso vai contra, qualquer instinto humano. Nós não queremos ser feridos. Mas esse fira-me o justo é no sentido de repreensão, de correção. Tem aquele outro salmo que fala, foi bom eu ter sido afligido. Será isso uma benignidade, uma coisa boa. E repreenda-me. Será um excelente óleo que a minha cabeça não rejeitará. Essa é a sujeição à disciplina, sujeição à exortação. Porque continuarei a orar a despeito das suas maldades, quando os juízes forem arremessados da rocha. Ouvirão as minhas palavras, pois são agradáveis. Isso aqui, aparentemente, ele está falando de Israel mesmo. Nessa ocasião aqui, a situação de Davi era muito ruim, porque ele fugia de Saul. No Salmo 142, inclusive é aquela masquil de Davi, oração que fez quando estava na caverna. Toda aquela situação em que ele estava fugindo de Saul. Então existe iniquidade entre o seu próprio povo, e ele fala dos seus juízes quando forem arremessados da rocha, ou seja, e aí entra uma coisa interessante. Davi aqui tem os sentimentos de Cristo, porque ele fala da repreensão, fala da justiça, do juízo, porém, não com maldição. Ouvirão as minhas palavras, pois são agradáveis. E aparentemente aqui no sentido de restauração também, daqueles que haviam caído em Israel. O versículo 8 tem um mas, como que mudando completamente de cenário, como quando alguém lavra e sulca a terra,
são os nossos ossos espalhados à boca da sepultura. Mas os meus olhos te contemplam, ó Deus, Senhor. Em ti confio. Não desampares a minha alma. Existem dois lugares onde ele pode olhar, onde nós podemos olhar também. Um é se alguém lavrar a terra e sulcar a terra, os nossos olhos são espalhados à boca da sepultura, ou seja, vem à tona tudo aquilo que nós somos, pó, né? Quando nós olhamos para a nossa fraqueza, para a nossa incapacidade, não há oração, porque nós não vamos encontrar nada em nós. Mas os meus olhos te contemplam, ó Deus, Senhor. Ó Deus, Senhor, em ti confio. A oração é basicamente um olhar para fora. A confissão, sim, traz à tona as coisas que nós erramos, né, os nossos erros, e apresenta isso a Deus em confissão. Mas a oração é dependência de Deus e não buscar em nós os recursos. Porque olhando para dentro, o que são? Ossos espalhados à boca da sepultura. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.